Fala, erudito! Você assistia Teletubbies na sua infância? Se não assistiu, certamente já ouviu falar desse desenho. Ele passava na TV Globo de 1999 até meados dos anos 2000. Porém, para alguns, esse desenho tinha um aspecto um pouco sinistro, algo estranho para a época, sabe? A trama dele consistia em diversos acontecimentos com seres que pareciam grandes ratazanas gordas com antenas e que se comportavam como crianças, em um lugar que parecia uma colina verdejante. Mas o que será que há de tão macabro por trás desse inocente desenho infantil? É isso que vamos descobrir hoje, então seja bem-vindo à história macabra por trás de Teletubbies. O criador de Teletubbies. Bom, todas as ideias bizarras dos 365 episódios do desenho saíram da cabeça de uma única pessoa, Andrew Davenport, e é nesse ponto que a história fica interessante. Davenport foi um sucesso no ramo dele. Ingressou nesse mundo logo após ter finalizado seu curso na Universidade de Londres. Seu sucesso desde então sempre foi destaque da imprensa da sua cidade natal, Folkestone. Mas não apenas o seu sucesso era destacado pela imprensa, como também o seu estranho passado, que esconde um lado obscuro que Andrew Davenport nega veementemente, talvez porque ele queira esquecê-lo. O estranho passado de Andrew Davenport. Durante sua infância, Andrew teve problemas na escola, sendo obrigado a estudar em um colégio que era um tipo de escola militar nas proximidades de Folkestone, que tinha a má fama de maltratar os seus alunos. Nesse período, Davenport foi submetido ao rigoroso plano de disciplina do colégio. Dentre os eventos desse plano estava passar um final de semana em uma base militar, onde certamente muita coisa aconteceu, pois depois dessa viagem, Andrew voltou transtornado. E não era o mesmo de antes. Aquele menino que antes era elétrico virou uma criança séria, sem expressões, sempre cabisbaixo pelos cantos. E claro, ele nunca tocou no assunto abertamente. Mas apesar disso, ele buscou ajuda psiquiátrica para se livrar desse trauma todo, porém isso também não funcionou. Mas com o tempo, o impacto desses acontecimentos da viagem diminuíram até se anularem nas profundezas da alma de Andrew, e ficou lá, escondido, até o dia em que Davenport decidiu colocar essas ideias no papel. Era o programa do Teletubbies. Agora, o já adulto Andrew apresentava aos executivos da BBC o projeto para esse programa infantil. Tudo muito bom, bem simples, ou pelo menos era o que parecia ser a verdadeira origem dos Teletubbies. Em um certo dia, Davenport foi a uma festa com toda a equipe do programa. Nessa festa ele acabou exagerando um pouco na bebida e terminou em um estado deplorável. No meio da choradeira, Andrew começou a confessar às pessoas presentes ali sobre uma tal de Operação Mider. Segundo o que ele disse, durante a viagem feita com o colégio militar aos seus 13 anos de idade, Andrew e seus colegas terminaram submetidos a um experimento de uma operação chamada pelos militares de Mider. Todos foram postos em uma cúpula que parecia feita de um plástico líquido, e permaneceram ali enquanto uma luz fortíssima tomava conta de toda a esfera. Andrew revela que desmaiou, acordando em um lugar totalmente bizarro. Nesse lugar, nada parecia fazer muito sentido. As leis da física não eram respeitadas, e as criaturas que habitavam o local não tinham nada a ver com qualquer animal que habitava em nosso planeta. Eram seres parecidos com grandes ratos humanoides, com cerca de 2 metros de altura, vestindo roupas metálicas e com antenas em cima de suas cabeças. E na região do abdômen desses seres havia um display que demonstrava tudo aquilo que eles pensavam e até mesmo o que Andrew pensava. Todos eles se comportavam de maneira boba, emitindo algo parecido com risadas o tempo inteiro. Eles pareciam crianças. Andrew e mais 3 de seus colegas permaneceram nesse local e, segundo a perspectiva deles, ficaram ali por longos meses. E eles se comunicavam com as criaturas por pensamento, e elas simplesmente materializavam tudo aquilo que eles desejavam, quase sempre com um sorriso no rosto. Mas certo dia, Andrew e seus colegas encontraram um pilar nesse lugar, que era uma pedra em forma cilíndrica, que emitia uma luz muito intensa. Um dos colegas de Andrew ficou curioso com isso e decidiu tocar nesse cilindro, mas logo depois disso, ele desapareceu. Obviamente os outros que estavam ali ficaram apavorados com isso e saíram correndo dali. O pobre Andrew então voltou ao seu lar, que era um globo flutuante com janelas tortas, e era ali que as criaturas também viviam. Porém, um certo dia, aquele mesmo pilar cilíndrico apareceu ao lado da sua janela, e é claro que o Andrew estava com medo de tocá-lo, mas uma das criaturas transmitiu um sentimento positivo para Andrew, um sentimento de que iria ficar tudo bem, e assim ele teve confiança bastante para tocar no pilar.
E quando fez isso, ele instantaneamente acordou dentro da esfera da base militar, onde foi feito o experimento. E aparentemente ele acordou no mesmo instante em que supostamente ele teria desaparecido. Andrew disse à sua equipe que aquilo tudo que ele viveu tinha sido real demais para ter sido apenas uma ilusão, e os seus outros colegas do experimento disseram o mesmo. Do total de 12 crianças, apenas ele e mais 3 colegas foram parar naquele lugar. Os demais foram cada um para um lugar diferente. Andrew ainda concluiu dizendo que os responsáveis pelo experimento falaram que haviam obtido sucesso no acesso ao universo do meio. No dia seguinte após a festa, Andrew negou tudo aquilo que ele falou para a equipe. Disse que era apenas um pensamento bobo e que não era para acreditar em nada do que ele tinha dito na festa. E depois disso, ele se calou por meses. Não dizia mais nada, a não ser quando ele tinha que dar alguma ordem para algum membro da equipe. Porém, a história era estranha demais para ser mentira. E anos depois, estudiosos da teoria das cordas revelaram que poderia existir entre 2 universos paralelos um lugar em que as leis da física como conhecemos não se aplicariam. Eles acreditam que nesse espaço não exista nada mais do que um lugar vazio e sem vida, o vácuo. Mas talvez eles estejam errados. Talvez exista algo, o universo do meio, um lugar onde existem criaturas que não respondem às leis da física como conhecemos. E talvez Andrew tenha sido um dos primeiros humanos a visitá-lo. E quem sabe essas criaturas não nos visitem o tempo todo e nós nem percebemos.